Boa noite, criançada, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o tio Gui. Tu, Davi? Tia Evelyn. E está começando mais uma célula infantil. Fica ligado com a gente, ó. Nesse momento, presta bastante atenção. Pega a Bíblia, afaste as cadeiras, porque já já a gente vai dançar. É isso aí, tio Gui. Vamos começar mais uma célula infantil. Então fiquem ligados, prestem atenção e vamos adorar o nosso Deus. E olha só, viu? Presta bem atenção. Vamos esquecer celular, esquecer brinquedo, tá bom? Tudo que tá ao redor. Vamos se concentrar agora no culto e fazer um culto muito bom ao nosso Senhor Deus, tá bom? Verdade. Então fica ligadinho que a gente vai começar. Oi, crianças, tudo bom? Então, agora é o nosso momento de louvor. Então, vamos louvar ao nosso Deus. Então, fiquem ligadinhos, prestem atenção para o nosso momento do louvor. Então, levantem do sofá e vamos dançar com a gente. Então, vamos começar assim, ó. Porororororó, 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 porororororó. Quando a tristeza aperta, dói até o pé. Passeio de caranguejo, depende da maré. Não vou ficar chorando, vendo a vida passar. Vou entoar meu canto, louvando com alegria até o sol raiar. A boca fala aquilo que o coração tá cheio, tá cheio. A boca fala aquilo que o coração tá cheio de amor. Oh, oh, oh. Tá cheio de amor. Oh, oh, oh. Porororororó, 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 porororororó. Agora a gente vai fazer uma dança que é bem legal. E é a história daquele homenzinho que era torto, mas era torto, mas era torto. Então vamos lá? 1, 2, 3 e... Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Mas tá muito fácil, tá fácil demais. Eu acho Bem também. facinho, mas Um tanto negócio paradinho assim, né? Agora a gente vai fazer... Já para. Eu vou até arregaçar as mangas aqui, ó. Pera aí. A gente vai fazer na velocidade, sabe quanto? Na velocidade 10. Ah, Vamos lá, meu vamos lá. Aquecer aqui, ó. Aquece. Aquece aí em casa também, hein? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. De novo, agora só que mais e mais rápido. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, é 1, é 2, é 3 e... Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, 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 Jesus endireitou. Palmas pra Jesus! Crianças, o que vocês acharam desse momento de louvor? E aí, vocês cansaram muito? Eu particularmente, ó, fiquei toda suada.
Mas agora nós vamos para um momento muito importante. O mais importante dessa célula, que é o momento da palavra. Então, se você ainda não pegou a sua Bíblia, pega a sua Bíblia e vem aprender mais. E agora eu vou chamar o tio Gui, que vai dar essa aula muito especial. Vem cá, tio Gui. E aí, criançada, tudo bom? Agora a gente vai para o momento da palavra. A história ela é contada lá em Gênesis 16. E ela se estende um pouquinho assim, sabe? Sobre a história de Sara que a gente vai aprender um pouquinho hoje. Fica ligadinho que agora a gente vai falar da história de Sara. E aconteceu que quando Deus chamou Abraão, veio junto a sua esposa Sarai. Quando Deus deu a promessa a Abraão, o nome de Sarai mudou e virou Sara. E é sobre Sara que a gente vai falar hoje. Quando Deus deu a promessa a Abraão que ele seria o pai das nações, ele começou a andar em direção onde Deus havia chamado ele. Só que durante esse caminho, Abraão ele teve que passar pela terra do rei do Egito, o faraó. Mas Abraão estava com muito medo. Mas tanto medo que ele mentiu. Ele pecou. Então ele falou para Sara dessa forma: Sara, fala para Faraó que tu é minha irmã, e assim ele deixará a gente passar. Então Sara foi, se apresentou a Faraó. Por ser uma moça muito, mas muito bonita, Faraó se encantou com ela e tomou para ser a sua esposa. Contudo, Deus vem até o Faraó e diz: Faraó, essa mulher a quem você pegou é a mulher de Abraão. Então Faraó se levantou, mandou chamar Abraão, mandou chamar Sara e falou assim: tome a sua mulher, porque mentiu. Se eu soubesse que ela era sua mulher, eu nunca teria tomado de você. Então Abraão explicou: meu senhor, eu fiquei com medo que você me matasse para tomar a minha esposa. Então o rei do Egito, o faraó, disse: não, pegue a sua mulher e vá. Então Abraão continuou. E Abraão, indo rumo onde o Senhor havia chamado, Abraão teve que passar pelo reino de Abimeleque. E novamente, Abraão não tinha entendido e mentiu novamente. Crianças, Abraão mentiu 2 vezes. E falou: Sara, fala para o rei Abimeleque que tu és a minha irmã, pois eu estou com medo de ser morto. Então Sara foi, se apresentou ao rei e falou: sou a irmã de Abraão. Então Abimeleque tomou ela como esposa, assim como fez o rei do Egito, e mandou, e Abraão saiu. Só que durante a noite, Deus veio em sonho a Abimeleque e falou: Abimeleque, esta mulher é a esposa de Abraão. Então Abimeleque acordou, mandou chamar Sara, mandou chamar Abraão e disse: por que tu mentiste para mim, Abraão? E Abraão explicou: Senhor meu, eu estava com medo de morrer. E o rei Abimeleque, desesperado, olhou, chamou Sara, falou: tome a sua esposa. Pegue alguns novilhos, pegue alguns cordeiros, pegue alguns bois, servas, ouro, prata e vá. Saia para que esse temor do Senhor não recaia sobre mim, que a ira do Senhor não venha sobre mim. Então, Abraão pegou a sua esposa, tudo que tinha ganhado do rei Abimeleque e seguiu o caminho. Foi na sua jornada e continuava caminhando. Só que enquanto Abraão caminhava, Sara ficava pensando: sou uma mulher estéril. Ah, tio, o que é uma mulher estéril? Uma mulher estéril é uma mulher que não pode ter filhos. E Sara pensava: mas Deus deu a promessa a Abraão que ele seria o pai das nações. Mas como ele vai ser pai das nações se eu não posso engravidar? Então Sara teve uma ideia. Ela chamou a sua serva e disse assim: Agar, vai e tenha um filho com meu marido, para que ele possa se tornar o pai das nações. Só que a promessa de Deus era com Abraão e com Sara. Isso foi um passado certo tempo. Agar teve um filho, ele nasceu, mas ainda Abraão não tinha se tornado o pai das nações. E o tempo foi passando, e Sara chegou a mais de 90 anos. Mais de 90 anos. Vocês conhecem alguém que tenha mais de 90 anos? Então, Sara chegou a mais de 90 anos e ainda não tinha tido um filho. Então Sara, triste,
ficava na sua tenda, olhava para o filho de Agar, da sua serva, muito triste. Então 3 homens, 3 anjos do Senhor apareceram num monte. Abraão correu, foi ao encontro deles, se ajoelhou e disse: Sara, prepare pão, bolo para que esses homens possam comer. Enquanto isso, que Abraão conversava com esses 3 homens, esses 3 homens falaram: certamente a tua esposa Sara dará à luz a um filho. Só que aconteceu um pequeno probleminha, um pequeno detalhe. Sabe quem é que vai contar esse detalhezinho para vocês? Sabe quem é? Vem cá, tio Davi. Conta essa historinha para eles aí. E aí, pessoal, tudo bem? Gostei muito interessante a história, muito linda, né, tio Gui? Vamos continuar. Eu vou te deixar aqui, tu continua a história com eles e já eu volto, tá bom? Pronto. Tchau. Que tem muita coisa ainda pela frente. Olha só, gente, que interessante, né? Muito legal essa história, olha, show de bola. Mas ele parou justamente quando ele estava ali na casa, não foi? Eles foram para casa, foram hospedar 3 homens. Você sabe quem eram esses 3 homens? Vocês já hospedaram alguém em casa? Pois é, esses 3 homens que hospedaram lá na casa deles eram anjos, mensageiros enviados do Senhor. Estava ali para falar uma mensagem muito importante lá para eles. Sabe o que ele disse? Os 3 anjos falaram para Abraão que ele iria ser pai, e Abraão já velho, e a esposa dele, Sara, né, estéril, como o tio já explicou, né, que estéril não pode ter filho. E aí Sara estava assim no cantinho, os mensageiros, esses 3 homens estavam falando isso para Abraão. Aí Sara estava assim no cantinho, escutou tudo. Quando ela escutou, ela pensou assim: eu tenho 90 e poucos anos, eu vou ser mãe, eu sou estéril. E ela pensou isso, aí riu. Ela deu uma risadinha e a Bíblia fala que ela riu de forma incrédula. Você sabe o que é incrédula? Você sabe o que é incredulidade? Incredulidade é quando a gente não crê em algo. Incredulidade é o contrário do que crê. Então, assim, um incrédulo é aquele que não crê no Senhor, que não crê naquilo que o Senhor pode fazer em nossa vida. E a palavra disse justamente isso de Sara, que ela riu de forma incrédula, porque ela não acreditava que o Senhor poderia agir e fazer aquilo, que ela pudesse ter um filho. Aí, então, passou um tempinho, aí ela disse assim, o Senhor foi falar com ela: por que você riu, Sara? E aí ela disse: Senhor, mas eu não ri. E aí o Senhor disse a ela: você riu, Sara, você riu sim. Então Sara mentiu ao Senhor. Além de Sara ter sido incrédula, ela mentiu para o Senhor. Olha só, o Senhor certamente ficou muito chateado com Sara, porque ela não acreditou no que o Senhor poderia fazer e ela ainda se mentiu, dizendo que ela não riu. E aí passou um tempinho, foi passando o tempo, a história aconteceu mais algumas coisas, e aí, quando chegou em um momento, a gente vai encontrar isso lá no capítulo 21, tá bom? De Gênesis. O que é que acontece? Sara vai estar grávida. Então, Sara está grávida, e olha só que interessante, depois, olha, passou esse tempo, depois que ela estava grávida, ela pensou: caramba, que coisa, que maravilha, que milagre o Senhor fez na minha vida, né? Ela mesmo estéril, ela mesmo idosa, ela estava grávida, ela poderia ter confiado no Senhor, não poderia? Olha só o que ela falou depois que ela estava grávida. Eu vou ler aqui, tem na sua Bíblia, tá bom? Mas olha só, no versículo 6 do capítulo 21, olha o que a Bíblia fala que Sara falou: Deus me deu um grande motivo para sorrir, que era Isaque. E todos os que souberem dessa história ficarão muito alegres. Por que ficaram muito alegres? Porque ela não podia ter filhos e ela estava grávida. Então Deus deu a ela um motivo para ela ficar alegre. E quem soubesse dessa história, como eu e você agora, a gente deve também ficar alegre. Eu vou explicar depois por quê. E o versículo 7 fala ainda assim: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria filhos? Porque eu lhe dei um filho mês de sua velhice. Ou seja, quem diria que Abraão ia ter filho? Eu e você, se a gente conhecesse alguém que soubesse que a esposa daquela pessoa não podia ter filho, era estéril, a gente ia falar para aquela pessoa que ela podia ter filho?
Claro que não. A gente ia imaginar que ela é estéril, né? Que não ia poder ter nenhum filho porque ela era estéril. Mas Deus chegou e prometeu isso a Abraão e a Sara. E aí Sara ficou encantada. E o que é que a gente pode retirar para a gente levar em toda a nossa vida nessa história? Será que se Sara, naquele momento que ela estava lá na casa, que ouviu a conversa dos anjos com Abraão, e se tivesse sido ao contrário? Se ao invés de ela ficar ou escutando e de repente ela rir e não acreditar, imagina se ela tivesse pensado: meu Deus do céu, o Senhor enviou mensageiros até a minha casa para me dar uma promessa por uma coisa que eu esperava durante toda a minha vida, que era meu filho, e o Senhor prometeu isso, então eu vou crer, eu vou confiar, eu vou esperar que o Senhor vai cumprir essa promessa na minha vida. Já imaginou se ela tivesse pensado assim? Como ela ia passar muito mais tempo, mais feliz, até ter Isaac? Então, quando a gente chegar, quando a gente tiver um momento na nossa vida que a gente imaginar que não tem para onde ir, que a gente imaginar que não pode acontecer algo, vamos se lembrar que a palavra do Senhor fala que tudo, todo o universo está nas mãos do Senhor. Ele tem tudo sob controle. Ele tem controle da sua vida como filho dele, ele tem o controle da vida dos seus pais, da sua família e de todo mundo. E ele tem o melhor para você. Então a gente precisa nesses momentos confiar e ter fé que Deus irá cumprir em nossas vidas aquilo que ele planejou para nós. Tá bom, gente? Então, assim, essa mensagem, essa história de Sara é muito importante e é muito boa para a gente refletir sobre isso. Então, gente, vamos lembrar, antes de dormir, pensa nessa história, tá bom? Vamos refletir, vamos pensar nessa história e sempre lembrar que Deus tem o melhor para a gente, tá bom? Então, assim, espero que vocês, assim, tenham entendido a palavra, tá bom? Tenham gostado do momento de louvor com a tia Eve, com todo mundo aqui, tá bom? Que vocês tenham entendido a palavra de tio Guilherme, que vocês tenham entendido a palavra de Davi, a palavra do Senhor, né? O que a gente falou para vocês, que está na palavra. Então, assim, grande abraço, grande beijo de todo mundo. A gente está com muita saudade de vocês, tá bom? Que Deus abençoe e fiquem em paz. Grande abraço para todo mundo e até a próxima, viu?